Paz seja convosco. Depois nós passarmos pelo vídeo do vício da gula, nós vamos pedir para o Pedro fazer uma oração de arrependimento pelo vício da gula, né? Estamos meditando na eleição incondicional, em especial dentro do texto de Romanos, capítulo 8. Estávamos falando sobre a condição de que muitas pessoas olham para a condição de Deus que chamou, conheceu, como se tivesse a condição do arbítrio humano. E dando continuidade, Deus não conheceu de antemão aqueles que vêm à fé. As pessoas querem pensar numa situação chamada presciência. Presciência. Eu pressei. Quase pressal, né? Né, Pedro? Pressal, né? Hein? Eu sei antecipadamente. Não é ele sabe, ele define. Tá? Deus não conheceu de antemão aqueles que vinham à fé sem a obra de criar a fé. Porque tais pessoas não existem. Como nós já falamos, o ser humano está morto e ele não tem como ele vir à fé à parte de Deus. Todo aquele que crê, ele foi chamado. A fé pela graça soberana de Deus. Quando Deus olhou desde a eternidade para o futuro e viu a fé dos eleitos, ele viu a sua própria obra. Ele não simplesmente viu algo que iria acontecer. Ele viu apenas o concretizamento, a concretização daquilo que ele já tinha planejado. É como você vai lá e faz um bolo, o bolo do Alice, do aniversário, que ele vai servir junto com as coxinhas. Está registrado aqui, você que está aí, o Alice, ele fez aniversário na sexta-feira, e ele graciosamente, mostrando o amor dele ao próximo, entendeu? O cristianismo dele, a eleição dele, ele falou que vai trazer um centro de salgadinho, entendeu? E o bolo, tá? Mas é só para ficar registrado. Não, eu não posso fazer merchandising na internet, entendeu? Senão pode dizer que é direitos autorais, né? Todo aquele que crê foi chamado à fé pela graça soberana de Deus. Não tem como você dizer sim se não for chamado antecipadamente. Quando Deus olhou desde a eternidade para o futuro e viu a fé dos eleitos, ele viu apenas a sua obra. Então, quando à noite a gente sentir aquele cheiro de coxinha e tudo mais, entendeu? A gente vai saber que é simplesmente o cumprimento da nossa obra, de falar com ele, para trazer ele a consequência, né? Deus, escolheu fazer isso incondicionalmente por pecadores mortos como eu e vocês. Nós éramos mortos, cegos e rebeldes. Na verdade, rebeldes nós continuamos, mas nós não somos mortos, mas cegos. Nós não éramos capazes de satisfazer a condição de fé, porque nós estávamos mortos. Portanto, o conhecer de antemão, mencionado em Romanos 8, 29, não é um mero conhecimento de algo que vai acontecer no futuro, sem a predeterminação de Deus. Antes, é o tipo de conhecimento referido em textos do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 18, verso 19. Gênesis 18. Gênesis 18, verso 19. Isso é difícil de achar. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Então Deus está ali anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra, e ele vem trazendo a revelação para Deus Pai. Ou melhor, a revelação para Abraão. E ele diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus, ele determina sobre a vida de Abraão que ele seria pai de muitas nações. Tanto que ele muda o nome dele de Abrão para Abraão. A gente não tem muita ligação com questão de nomes, mas os nomes eles têm significado dentro das Escrituras. Moisés, aquele que é saído das águas.
aquele que é saído das águas. Abraão quer dizer pai de muitas nações. Mara quer dizer amarga, que é águas de Mara. Então, Mara tem a ver com amargor. A gente não tem ligação com o nome. Eu quero escolher o nome do fulano porque é isso, porque eu vi um filme, é porque a pessoa ela é um jogador de futebol famoso. Mas nas Escrituras os nomes eles têm sentido. Gênesis 18, 19, porque eu, Abraão, escolhi, eu o conheci, para que ordene a seus filhos, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da mar, te consagrei, constituí as nações. Então a gente vê a condição do chamado de Jeremias aí, e ele vem trazendo a condição para Jeremias. Jeremias está meio perdidão lá, ele é sacerdote, tá? E aí logo no começo do livro de Jeremias vem a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, não foi o pai, foi a mãe. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci. Esse conheci, não conheci de que a partir daquele momento, não, ele que criou e ele que determinou. E antes que saísses da madre, eu já tinha te consagrado e te constituído como profeta das nações. Ou seja, os caminhos de Jeremias já estavam traçados. Eu não tenho arbítrio. Jeremias não podia falar assim: eu não quero. Lembra de Jonas? O que acontece com Jonas? Ele recebe uma ordenança de Deus: faça isso. Aí ele fala: eu vou fazer nada. Eu conheço Deus. Quando eu começar a pregar, as pessoas vão se arrepender. As pessoas vão se converter. Sabe o que acontecia com o profeta que profetizava algo que não acontecia? Ele era apedrejado. Então ele estava querendo guardar a própria vida. Aí ele fala: vou sair fora. Pega um barco e vai embora. Ele sai, vai, e aí Deus ele vai, tira ele e coloca exatamente. Qualquer coisa joga dentro do sanitário ali que ele para. É o celular, não é o seu relógio. E aí Jonas, ele quer de todas as maneiras sair do propósito de Deus. Deus fala: não, você vai vir aqui. Se Jeremias tivesse tentado de alguma maneira sair do propósito dele, Deus ia falar: vem para cá. É tão louca a coisa que em certo momento Jeremias está pregando a palavra e ele começa a incomodar, porque a gente já falou que aquela palavra é loucura, e eles jogam ele numa fossa. A palavra de Deus não explicita se é uma fossa de água ou se é uma fossa de fezes. Mas aquilo está até o nariz dele, está assim, ó. E aí alguém traz misericórdia porque ele tinha que continuar cumprindo o papel dele. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Amós, capítulo 3, verso 2. Vai lá. Entramos em Amós 3 hoje, hein? Vamos lá. Amós 3, 2. Luísa? Você já leu, Menise? Vai. De todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, ele está falando exatamente sobre a condição de eu vos escolhi. Esse escolhi tem a ver com conhecer, que é o que nós estamos tratando. Em um sentido, Deus conhece todas as famílias da terra, mas o significado aqui é: somente vós, ó Israel, eu escolhi para mim mesmo. Então, essa condição de conhecer, ele conhece todos, mas essa condição de ele ter escolhido, ele escolhe um grupo de pessoas dentro desses que ele conhece. O conhecer de antemão, em Romanos 8, 29, é a graça eletiva de Deus tomando conhecimento especial de uma pessoa. Então, naquele momento em que a pessoa ela é chamada, a graça ela é eficiente e eficaz na vida da pessoa. Esse conhecer de antemão é quase o mesmo que eleição, porquanto aos que de antemão conheceu, isto é, escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho.
Logo que este maravilhoso texto que nós lemos de Romanos 8, 28 a 33, vamos ler mais uma vez esse texto. Felipe, Romanos 8, 28 a 33. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá, então, esse texto que nós lemos ensina que é Deus que realiza a redenção completa do seu povo, desde o começo até o fim. Ele não é um Deus que cria, como algumas pessoas pensam, e abandonam. Então, às vezes a gente vê aqueles filmes na internet, né, ou nos programas de televisão de animais, em que o bicho nasce e aí ele está por conta. Se vira. Entendeu? Deus não faz isso. Ele cuida, fica junto. É nós com os nossos filhos. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então a gente, independente do filho ter 10, 15, 20 ou 30 anos, a gente continua sendo filhinho. Toda vez que eu vou lá, minha mamãe me abraça e fala assim: ô peitinho da mamãe, entendeu? Tenho 57 anos e ela continua achando. E eu olho para minha filhinha e falo assim: ô meu bebê, entendeu? Pequenininha, né? Minha flor, né? Pastor, sobre esse todas as coisas cooperam, também tem todos os nãos e infortúnios que... Que coisas são essas? Que coisas são essas? Que coisas são essas? Porque ele vem falando em Romanos 8, 20... Não, deixa eu ver, cadê? Onde está? Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que coisas são essas, Felipe? Não, esse é o que nós precisamos. Não. O que nós precisamos está lá em Mateus. Aqui o que ele está falando? No verso... Ele começou falando no 30. No 30 ele falou. Que coisas são essas que ele nos dá? A predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Que coisas são essas? Não é o carro, não é não sei o quê, e aí as pessoas... Não são coisas materiais. A gente tem que sempre começar a entender que quando uma pessoa está falando um discurso, nós somos assim. Você vem discorrendo, entendeu? Eu venho falando com a Rosângela, vou falar de viagem, falando tal. Se eu falar alguma coisa no fim desse negócio, a menos que eu seja pirado, eu estou falando em cima do assunto que eu estou tratando. Vamos voltar à coxinha, né? Vamos voltar de novo a coxinha, entendeu? A gente está aqui falando sobre não sei o quê. A gente não está falando do aniversário da igreja, que é semana que vem, entendeu? Você já não vai viajar, não passeia nem nada, tá? Eu não estou falando do aniversário da igreja, que é semana que vem. Eu estou falando do aniversário de quem? Do Alice, entendeu? É esse que é o ponto em alta, entendeu? Então, quando você está lendo um texto bíblico ou qualquer outro texto, você tem que sempre pensar o seguinte: eu só vou tentar entender isso aqui conforme o que já foi falado. Interpretação de texto é exatamente isso. Então, quando lá na escola, na faculdade, no vestibular, ele faz uma pergunta, mostra um texto. Responda a pergunta tal, a respeito do quê? Da quitanda do João? Da floricultura verano? Não, está falando daquele texto. Que coisas são essas? Ele está falando da predestinação, do chamado, da justificação e da glorificação. É isso que ele está falando. Ele, Deus, elege de antemão um povo para si, antes da fundação do mundo, começando pelo povo de Israel e depois alcançando a nós como gentios. Ele predestina este povo para ser conformado à imagem do seu Filho, os chama para si pela fé, os justifica somente pela fé e finalmente os glorifica. São todos? Não. Todos seus irmãos, eles são salvos? Não. Todos os entes queridos são salvos? Não. As pessoas estavam com você no mesmo culto, ouvindo a mesma palavra, e eles são os chamados? Não. Eles vão para a eternidade necessariamente? Não. Você está aqui na igreja, necessariamente você vai para a salvação? Necessariamente não. Como você demonstra isso? Quais são os sinais? Então, quando a gente vê uma mulher grávida, a gente vai falar assim: isso é um sinal de que ela tem um bebê na barriga. São sinais.
Então você, nesta vida, você está demonstrando o quê? Que você é um filho ou que você não é um filho. Mas a salvação não depende de você, porque a eleição não tem condições. Isso é justificativa para eu fazer o que eu quero? Não. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 39. 38 e 39. Pedro, Daniel, não sei, agora ele pegou, né? 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Da nós que fomos eleitos antes da fundação do mundo. E ele vem com esse discurso, ele, Paulo, que ele está vendo a perseguição, ele está vendo uma série de problemas, dificuldades e tudo mais, ele olha e diz, nem, porque eu estou bem certo. Ele não está no momento de tranquilidade. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, ou seja, nem o começo da minha existência, nem o meu fim, nem os anjos, nem os principados, e aqui tanto anjos é a condição benigna, e o principado aqui é a condição maligna, nem o bem nem o mal, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Então, nem como eu estou agora, nem como eu vou estar. Nem os poderes, está falando o quê? O poder humano. Nem a ação de homens. Nem a altura, o mais alto, nem o mais profundo. Nem qualquer outra criatura. Se você quiser pensar em qualquer outra coisa, os gnomos, não, ela também não faz. Os Avengers, você entendeu? Ninguém, entendeu? Ninguém, nem outra criatura poderá fazer o quê? Separar algo, porque quem foi definido foi através de quem? De Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como é que eu tenho arbítrio nisso? Como é que a pessoa ela pode estar no caminho do Senhor e sair do caminho do Senhor e não voltar, se não depende de mim, depende dele? Ele está dizendo que nada. Não, mas o pastor roubou, o pastor fez isso, o meu marido, a minha esposa, o governo, nada poderá te separar de algo que não foi definido por você. É Deus que definiu. E porque ele definiu, é aquele exemplo que eu falei do Pedro. O Pedro ele pode fazer o que quiser, ele vai continuar sendo filho da Ingrid até morrer, acabou. E depois de morrer, vai continuar sendo filho. Se fizer uma genealogia, vai estar mostrando lá a árvore lá, Pedro está ligado a Ingrid, não tem como apagar isso, não muda nunca mais. A ele, toda o louvor e toda a glória. Se você é um crente em Cristo, é amado por Deus desde toda a eternidade, porque o amor dele não está baseado no que você faz. O nosso amor, ele é condicional. Se o Carlos for bonzinho com a Esther em setembro, casa com ele. E se ele não for, aí não. Aí eu mudo, entendeu? Aí mudo. Gastei 1 hora com os dois nessa semana, entendeu? Só para fazer os dois se abraçarem. Por quê? O amor dos dois é condicional. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. Não, mas eu estou mentindo? Não foi 1 hora que a gente ficou lá? Entendeu? Ah, eu vou, eu volto, eu não consigo, eu não quero, eu não tenho que fazer, eu tenho que fazer, aquele negócio assim, entendeu? Em um certo momento eu não sabia se eu estava falando com Carlos e Esther ou eu estava falando com Manu e Daniel, mas tudo bem, entendeu? Entendeu? Mas tudo bem, tudo certo, entendeu? No final ficou tudo certinho, abraçadinho, entendeu? Continuam falando da data de casamento, então está tudo certo. Se você é um crente em Cristo, você é um crente em Cristo, é amado por Deus desde toda a eternidade. Ele colocou o seu favor sobre você antes da fundação do mundo. Ele derramou a graça dele sobre mim e sobre você. Ele me escolheu e te escolheu quando nos viu em nossa condição desesperadora. A nossa condição de desespero.
Por mais que as pessoas não entendam, eu vi uma imagem ontem que eu tinha que ter tirado o print. Mostra o inferno como se fosse um grande mar de lama e as pessoas dentro muito felizes, entendeu? Se deliciando, nadando, e do lado tinha um porco ainda, entendeu? Mostrando a condição do porco, voltando à própria lama, entendeu? Porque o ser humano gosta disso. Qualquer um, se Deus se afastar de você, perdição total. Então nós estávamos numa condição desesperadora. Ele decidiu incondicionalmente nos amar. Quando a gente vê a condição de Oséias, e aí foi o fardo pesado. Deus, ele olha para Oséias e fala: Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Você vai lá no prostíbulo, pega a prostituta, compra ela, paga o preço que tem que ser, compra ela, traz. Você vai limpar ela, vai vestir ela, você vai amá-la, você vai alimentá-la, vai dar segurança, vai dar cuidado, vai dar tudo. Fez tudo isso. Gera um filho, gera outro filho. Aí ela decide fazer o quê? Voltar à prostituição. Aí ela volta. Provavelmente Oséias deve ter falado: ufa! E Deus falou: vai lá de novo. Vai lá de novo. Compra de novo. Traz de novo. Trata de novo. Esse é o amor de Deus por nós. Nós, na nossa vida, a parte de Cristo, nós éramos prostitutos e prostitutas. Não necessariamente vendendo os nossos corpos, mas satisfazendo apenas os desejos dos nossos corações. Eu vi uma pregação uma vez que o rapaz falou o seguinte: você casaria com uma pessoa sabendo que ela iria te trair todo dia? Não, pois Jesus fez. Pois é, exatamente. E esse é a dificuldade, porque ele fala assim: do mesmo jeito que eu te amei, você tem que amar o próximo. É por isso que eu não largo vocês. Não podemos, apesar de tudo isso, nós não podemos nos vangloriar dessa eleição. Poxa, sou o cara, né? Com certeza, né? Eu não sei, acho que se eu já falei, me interrompa, tá? Eu não quero ficar contando história de novo, não, que eu não gosto de fazer isso, né? Já contei da história da Horrível para vocês? A Horrível. História inédita? Não acredito, hein? Tava lá aconselhando uma menina lá da Bahia, moça bonita, entendeu? Jovem, 20 e poucos anos. E ela: pastor, eu não sou tão má assim, né? Aí eu descasquei, né? Aí fiquei as últimas meia hora falando para ela como ela era horrível. Aí ela, Jéssica, aí ela falava assim: pastor, quer dizer que eu sou Jéssica horrível? Ela falou: é. Aí ela, todo lugar que ela ia, as pessoas: qual é o seu nome, né? Horrível. Aí ela aproveitava para pregar o evangelho falando da morte de Cristo, falando sobre a condição pecaminosa dela, entendeu? Nós não podemos nos vangloriar da nossa eleição. Isso seria uma profunda incompreensão do significado, da incondicionalidade do chamado de Deus. Se eu entendo isso, que eu não fiz nada por causa disso, como é que eu vou dizer, como é que eu vou falar que eu sou bom? Nós somos humilhados, a eleição tem que te humilhar. Você tem que olhar e falar: Deus tem me dado tanto, e mesmo assim eu sou desse jeito. Eu ajo dessa maneira, eu penso o que eu penso. Estava vendo um shortzinho do Billy Graham, maior evangelista no século 2000, e ele falava exatamente sobre essa condição, trazendo ao constrangimento. Você tem que se constranger em relação ao que você é diante daquilo que Deus te concedeu. Isso de você se vangloriar seria uma profunda incompreensão do significado da incondicionalidade do chamado de Deus. Quando não tínhamos nada, de maneira alguma, a nos recomendar para com Deus, Ele colocou espontaneamente o seu favor sobre nós. É muito louco isso. É difícil eu dar esse exemplo aqui, em especial porque tudo é família, né? Mas não vou falar o nome da criança, mas vou falar o nome do adulto e você entenda, tá? Só para não gerar nenhum trauma. Rayane, você ama sua sobrinha? Se tiver que morrer sua filha ou sua sobrinha? Pois é. Não era para falar, né? Não vai traumatizar a menina. Não? Entenda, nós somos assim. Qualquer ser humano. E o que Deus faz? Além de escolher
uma pessoa que te trai todos os dias, ainda entrega o seu filho? Eu não consigo pensar isso. Eu não consigo pensar. Se Deus falar, ó, se você entregar a sua filha, eu salvo todo mundo da semente de vida. Vai morrer todo mundo. Vai morrer. Infelizmente, o senhor vai ter que abrir outro ministério para mim, porque eu prefiro a minha filha, entendeu? Hã? Quando não tínhamos nada, de maneira alguma, a nos recomendar para com Deus, Ele colocou espontaneamente seu favor sobre nós. Aconteceu conosco mesmo que aconteceu na eleição de Israel. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Não sei. Vai, Daniel. Vamos. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Não. Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Não nós temos o Senhor, a aflição, mais demorou do que qualquer outro, pois ereis um enorme Deus. Mas também o será vos amado é para guardar os juramentos que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e rei do Egito. Por que Deus escolheu os israelitas? É porque eles eram um povo muito numeroso? Não. Eles eram o menor dos povos. Ele fez isso porque ele escolheu, porque ele decidiu fazer. Então começa essa demonstração, não é só isso, né? Mas nesse texto ele vem mostrando exatamente essa condição de Deus ter escolhido o povo de Israel diante de todas as nações. Não é porque Israel era melhor ou porque era maior. Por que ele escolheu os filisteus, amorreus, jebuseus e tantos zeus que tinham lá? Porque ele quis. Ele ama porque ele ama. Não tem motivo. Ele ama porque ama. Ele resolveu fazer isso quando? Na eternidade, desde antes da fundação do mundo. E porque o seu amor por você nunca teve um começo, também não pode ter. O amor por Deus teve começo em você? Então ele não tem fim. Sempre amou. A condição de Deus, o verbo ser, eu já falei isso para vocês, é uma condição que deveria ser aplicada apenas para Deus. Ele é aquele que é. Ele não é o que é, ou eu serei, ou eu será, ou eu fui. Ele é. A condição dele é sempre, no tempo presente, passado e futuro. O que estamos estudando é apenas a maneira como Deus realiza esse amor eterno na história, para salvar o seu próprio povo e trazer-os ao gozo eterno dele mesmo. Então, o que nós vemos e o que nós vivemos dia após dia, simplesmente é o cumprimento da vontade dele desde antes da eternidade, através da nossa salvação. Que Deus me conduza e te conduza à experiência cada vez mais profunda dessa graça soberana e maravilhosa de Deus. Amém, queridos? Amém, Heloísa? Talvez o único critério da eleição é ser ruim, né? Mas aí, se você pensar em um critério ser ruim, aí você vai ter que pensar o seguinte: tem os maiores e os menores. Então não é não pode fazer que é um pressuposto, mas não que é uma condição. Porque senão, talvez Hitler estivesse no céu. Estava vendo um filme com a minha esposa ontem lá, e aí ele estava mostrando a figura de um cara que não era cristão, e ele, quando teve a Segunda Guerra, as pessoas elas começaram a fugir, eles foram todos para uma cidade chamada Praga.
E aí aquela cidade de Praga ficou lotado de pessoas que eram pessoas que tinham fugido das regiões. Aí o cara tinha ido lá passar uma semana missionária lá e ele viu aquelas crianças passando fome e necessidade. Ele ficou incomodado, ele era ateu. E aí ele começou a trabalhar, ele conseguiu tirar 669 crianças daquela região lá. E aí no final o maior lote de crianças, que eram 250, acabaram ficando presas, entendeu? Se a gente fosse pensar nisso, a gente ia pensar nessa condição de bondade e de maldade, quem é mal e quem é bom. Então não é uma condição, entendeu? Não é uma condição para o Senhor nos salvar. Que conta a motivação do coração. Nem isso, Alice, porque a motivação do coração ela vem depois da eleição, entendeu? A própria motivação nossa, que é aquele chamado de ouvir a voz do Senhor e tudo mais, ele é um momento pós-chamado. Primeiro a eleição, depois o chamado, a regeneração. Então, todo esse processo ele é gerenciado pelo Senhor, não tem uma ação minha. O que eu posso fazer? Simplesmente falar que eu entendi, mostrar que eu entendi. E ao mostrar que eu entendi, eu viver de uma maneira mais semelhante a Cristo. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos por mais esse tema da eleição incondicional. Te agradecemos porque essa eleição não é condicional, porque se fosse condicional, eu não escolheria o Senhor, Pai. Eu escolheria a minha vontade e escolheria o meu querer. Por isso, Pai querido, quero colocar na Tua presença o meu coração, a minha vida, a vida dos meus queridos e das minhas queridas, que nós possamos cada vez mais sermos a luz da Tua vontade e do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.